o tempo passa, mas o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, estamos com o programa Espírita Amor e Caridade e no dia de hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante. Todo tema espírita é importante, você deve estar pensando isso, mas isso é muito importante porque fala ao seu coração, que é sobre a caridade. E para isso, temos aqui o Paulo, que já é o nosso velho conhecido, aqui do SEAC, que vai debater conosco. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Agradeço por mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os amigos, nosso amigo Edson, você, todos os companheiros de casa. Muita alegria. Com certeza teremos bons momentos juntos. E temos também, pela primeira vez aqui no nosso programa, o Edson Gonçalves, que é um trabalhador do Centro Espírita Aristides Silva, onde ele presta as suas atividades voluntárias. E ele também trabalha como motorista fazendo serviço junto à Vara da Infância e Juventude. Edson, muito obrigado por ter vindo. Pode falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua casa, para a gente já começar a falar sobre caridade. Tá ótimo. É sempre um prazer muito grande falar, né, poder ter a oportunidade de falar sobre espiritismo. A gente fica muito feliz de poder contribuir um pouquinho e de aprender um pouco mais, que a gente está sempre aprendendo, né? E eu faço parte do Aristides Silva desde que eu me entendi, que eu comecei a entender o espiritismo, e já tem aí 20 e poucos anos. E estou lá na casa até hoje. A gente tem as batalhas diárias, né? As batalhas que são inerentes ao serviço da gente mesmo. E estamos aí trabalhando e tentando mostrar um pouquinho do espiritismo para as pessoas, aprendendo com outras, e vamos tocando. Que bom. Bom, hoje então o nosso tema é caridade. E para a gente poder conversar sobre caridade, a gente sempre tem que tentar entender o que vem a ser o sentimento, o sentido, a ação da caridade. Paulo, essa questão da caridade, o que ela pode representar para a pessoa? O que é a caridade, assim, de maneira bem simples, bem rápida? Olha, a caridade é algo que a gente pode praticar sempre, sem hesitar, na nossa vida, e não dependemos de um centavo, não dependemos de nenhum valor pecuniário. Toda vez que se fala de caridade, as pessoas, em geral, associam a caridade à esmola, ao benefício material, ao prato de comida, ao necessitado, à roupa para aquele que está com frio. São formas de ajuda importantes e muitas vezes necessárias. Seria absurdo, muitas vezes, as pessoas quererem falar de evangelho ou de Jesus para uma pessoa que está desesperada de fome. Então, a ajuda material, com certeza, em certos momentos, é fundamental, básica. Mas a caridade vai muito além disso. É algo que vem de dentro de nós, do coração, que pode ser, às vezes, um silêncio, pode ser um abraço, pode ser um simples olhar. São coisas... A caridade é muito mais profunda, em geral, do que as pessoas imaginam. Vamos ao longo do tempo. É mais profunda do que um cheque com um fundo gigantesco. E tem que ser feita. Edson, eu estava aqui lembrando que nós trabalhamos voluntariamente lá na Vara da Infância e Juventude. Exato. E lá você também fazia a assistência junto aos jovens infratores. Seria possível que aquele trabalho pudesse ser entendido como um ato de caridade? Sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque quando você vê o resultado na frente, hoje encontro com jovens que passaram pela sua mão, passaram pela minha mão, assim, no sentido de... Presente. Paulo também, que... Paulo nos ajudou muito lá. Então, e você encontra um jovem daquele que chega para você: ô Edson, ô Paulo, poxa, está aqui o meu filho. Olha... Aí você vê que aquilo que você fez, aquele ato seu de caridade, que você se dispôs a estar ali com aquele jovem, apresentando a vida para ele de uma forma diferente,
sem precisar dar o dinheiro para ele fazer, mas mostrando para ele, ó, tu tem um outro caminho a seguir, você pode seguir de uma outra forma, entendeu? Você tem uma outra diretriz, olha aqui, como é que você pode fazer isso, assim, assim, assim. Isso é a caridade. Nesse sentido, então, uma atitude, digamos assim, repreendedora, não a repreensão de bater, de botar de castigo, mas aquela repreensão no sentido de chamar a atenção, ela também é um ato de caridade, ou seja, filho, não faz isso, você não vai para esse caminho, não, hoje você não vai sair de casa, hoje você está de castigo porque você não estudou, tirou uma nota ruim, esse amigo não é muito bom para você conviver, isso também é um ato de caridade? Com carinho é a caridade. Com Com carinho. carinho. E por que com carinho? Com carinho, porque com carinho você vai alcançar teu objetivo. Não adianta você pegar teu filho ou quem quer que seja, um aluno seu, você é professor, e falar assim, olha, você está de castigo aqui, eu vou te dar um 0. Não, você tem que explicar para ele por que ele está levando um 0. Você tem que explicar para o teu filho por que ele está sem a televisão, sem aquilo, com amor, com carinho. Quando você faz com amor, com carinho, aí ele vai entender melhor, com certeza. Eu estava pensando nos jovens lá, né? Sobre o aspecto do tema de hoje da caridade. Olha, Marcelo, eu não tenho dúvidas de que a caridade ali se praticava na plenitude. Pelo seguinte, muitas vezes aquelas crianças em situação de risco, jovens, alguns já com alguma infração, muitas vezes não tinham, por parte da estrutura familiar, nenhum apoio, nenhuma orientação, nenhuma ajuda, nenhum estímulo, nenhum modelo que pudesse ser observado, um modelo positivo. Então, quando nós estamos ali conversando com eles, dando limites para eles, ensinando-os a ser responsáveis por si mesmos, pelos seus atos, mostrando a eles a importância da escola, acompanhando se eles frequentavam a escola, o desempenho escolar, se eles estavam se envolvendo em vícios, no fundo, nós estávamos dizendo para eles o seguinte: você é muito importante para mim. Você é um ser humano apreciado, você tem valor. Nós fazíamos isso por amor, mas o amor pode ser traduzido por muitas facetas e palavras. E, com certeza, a caridade é a sublimidade do amor. E, nesse caso, então, tem até aquela música, né, uma música de um conjunto Kid de Abelha, uma coisa dessa, que ele fala num determinado trecho: dizer não é dizer sim. Que a gente está dizendo não, mas o não. E esse carinho, como é que a gente pode entender? Ele é aquele carinho de pegar na mão e botar no colo, afagar a cabeça? Ou é um carinho que tem que ser diferente? Porque as pessoas estão se imaginando: vocês trabalhavam com o doutor Inês era espírita, então todo mundo lá era espírita. Não, nem todos. Mas havia esse sentimento de carinho. Mas que carinho é esse? Para as pessoas poderem entender e praticar isso na sua família, para que seus filhos não sejam encaminhados para lugares mais duros. Esse trabalho que nós fazíamos lá era basicamente o seguinte: você entender o limite de cada jovem daquele. Porque tem uns que deixam você se aproximar e acariciá-lo, e pôr a mão nele. Tem outro que não deixa. Então você tem que, um é com carinho só nas palavras e o outro é você afagá-lo realmente. Chegar e, entendeu? Às vezes tem essa necessidade exatamente em cima daquilo que você falou. A família não tem estrutura, não foi estruturada, não tem como passar aquilo para ele. Então, às vezes, precisa de uma pessoa de fora para mostrar, e ele vai aceitar, às vezes, até melhor do que um pai e mãe. Muitas vezes. Na verdade, eu acho que o tratamento que nós concedíamos a ele é o tratamento que nós concedemos aos nossos filhos. Aos nossos amigos, aos nossos pessoas amigos, que a gente ama e que têm o dever de falar com a verdade. O que nós fazíamos era isso. Eu lembrei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esse belíssimo livro. Quem não tem, procure uma casa espírita. Todas as casas espíritas da cidade têm uma livraria, por mais simples que seja, e tem edições de diferentes editoras do Evangelho segundo o Espiritismo. Comprem, é um livro muito importante. E aqui, no capítulo que fala da coletânea de preces espíritas, tem uma parte de uma prece que a gente estudou isso outro dia lá no Deolindo Amorim, e é muito boa, que está aqui. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu achei essa frase, quando nós estudamos lá na reunião,
de uma beleza, porque esse amor que aflige, esse amor que diz não, porque quer salvar. Eu acredito que essa é uma das essências da caridade. Com certeza. Esse amor que diz não, eu vou dizer não porque eu te amo. Claro. Eu vou dizer, você vai ficar hoje em casa aqui para a gente poder dialogar, para a gente poder conversar isso porque eu quero o teu benefício, eu quero o teu bem. Eu não quero roubar você da vida, mas eu não quero que ninguém te roube também da vida. Claro. E voltando então à nossa caridade, essa caridade material, que você falou muito bem, ninguém vai poder entender Deus se o estômago está vazio. Tem limite para a prática dessa caridade material? Olha, eu entendo, quer dizer, na verdade, hoje nós até, sem fazer uma crítica, mas eu entendo que um indivíduo, nós precisamos analisar sempre a necessidade imediata, não é? Do que a pessoa está precisando. Agora, sempre, todo mundo conhece o ditado que a gente deve não oferecer o peixe, mas ensinar a pescar. Uhum. Então, eu compreendo que a caridade moral, essa ajuda que alguém precisa, por exemplo, como tem um programa de Bolsa Família, eu imagino que isso, dentro de uma determinada circunstância que a pessoa enfrenta uma crise, ela está desempregada, ela está sem ocupação, pontualmente, óbvio que é preciso dar toda a convenção, todas as convenções mais evoluídas do ser humano diz que todos têm direito a coisas básicas. Não é razoável no nosso planeta que hoje uma pessoa passe fome. Ninguém deveria um dia dormir com fome. Não importa a razão, ninguém deveria dormir com fome. Isso é uma coisa básica. Quando uma pessoa dorme com fome, eu me envergonho de mim. Eu me envergonho da sociedade que permite que aquilo aconteça com aquele indivíduo. Então, eu compreendo que, numa situação emergencial, uma pessoa deve ser assistida. Agora, imaginar que você ajuda uma jovem com 17 anos porque ela ficou grávida. E aí todo mundo abandona ela. E a opção não é o aborto. Para nós espíritas, aborto jamais. Não é a vida é preciosa, tem que ser sempre preservada. Não se cogita dessa hipótese. Então ela está desesperada. A família abandonou. O marido abandonou, aquele potencial marido. Vamos ajudá-la. Agora nós vamos ajudá-la até ela fazer 70 anos? Habituá-la a ser dependente? Não, eu acho que nós precisamos acariciá-la, apoiá-la, ajudá-la em todos os aspectos para que ela tenha aquela criança, mas depois ela, de alguma forma, precisa se tornar útil para ela, para aquela criança que ali está. Então, eu acho que o limite é a pessoa... Por quê? Porque na medida que a pessoa conquista com o trabalho, ela não se denigre, ela não se humilha, ela na verdade, troca o esforço dela através do trabalho por alguma coisa que lhe compensa. E no caso, então, Edson, essa caridade que ele está falando, ela tem que ser, então, uma ação promotora do indivíduo. O indivíduo que recebe o ato da caridade material, ele tem que se sentir promovido a ser o dono do seu destino. Exatamente. Se você conseguir isso, o trabalho que você fez está perfeito. Agora, se você não conseguir isso, tem alguma coisa errada naquele programa que você fez de ajuda, de caridade, vamos dizer assim. Perfeito? Porque o Paulo colocou bem, se você chegar aos 70 anos com essa mesma necessidade que você estava aos 16, aos 17 anos, aos 20 anos, então alguma coisa está errada. Alguma coisa nesse programa fugiu, você está fazendo uma caridade que não é benéfica. Ela nem é benéfica. Ela está prejudicando. Você está fazendo com que a pessoa continue na mesma situação, não aprendeu nada, não conseguiu nada, né? Então, a gente tem que entender, e nas casas espíritas a gente já está, o movimento espírita já está tendo essa consciência de que você tem que promover de uma forma diferente. Alguma coisa está acontecendo e nós já estamos nos movimentando nesse sentido. As casas espíritas estão se movimentando nesse sentido. E é interessante porque o Edson, ele é um dos coordenadores do movimento espírita aqui de Teresópolis. Então, ele tem propriedade para poder falar. Edson, como é que você vê, então, o movimento espírita em Teresópolis, também em Guapimirim, nessa parte, assim, da assistência social nas casas espíritas? De maneira geral, como é que isso acontece? Sim, o que vinha acontecendo ao longo desses anos?
a gente fazia, vamos dizer, dava uma assistência, mas não é que esses assistidos, entre aspas, ficassem separados, à margem não. Mas eles não entravam por vergonha, por medo, por preocupação, eles se sentiam desconfortáveis de entrar num trabalho junto à casa. Então, o que as casas estão fazendo hoje, através dos conselhos espíritas, não só em Teresópolis, mas em outros no Estado? O que está se fazendo? Está se promovendo essa pessoa, essa família, para que ela possa se integrar à casa espírita. Simples, de forma simples. E tornar-se um trabalhador voluntário da casa. Exatamente. Hoje nós já temos várias pessoas que passaram pelas dificuldades, que já estão ajudando a casa, ajudando na cozinha, ajuda a dar passe, ajuda uma série de coisas, que foram pessoas assistidas. Então, mais ou menos o que você falou mesmo, é a promoção da pessoa. Ela recebeu em determinado momento uma situação que ela precisava passar, não estava passando por aquilo ali e foi solucionada ou melhorada. Foi acolhida naquele momento. Colocou. Talvez as pessoas em casa não saibam, então nós precisamos explicar. Na doutrina espírita, nós não temos a figura do dízimo. É importante dizer isso. E por que nós não temos a figura do dízimo? Porque entre os seguidores de Jesus, aquele grupo ali, essa prática não existia. O grande Paulo de Tarso, o apóstolo, fantástico cristão, ele a vida toda trabalhou como tecelão, e do trabalho dele como tecelão, ele tirava os recursos para sobreviver. Então, nós, dentro da doutrina espírita, nos fixamos naquele grupo de Jesus, aquele grupo inicial. Então, nós não temos a figura do dízimo. Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui sobre a questão material é que nós, trabalhadores, é que nos cotizamos com pequenos recursos para pagar a conta da energia, a conta da água, a limpeza da instituição. A venda do livro. Então, a venda do livro, às vezes, permite que a gente compre uma cesta básica e auxilie uma família que tem necessidade. Por isso que sempre nós comentamos aqui que, no nosso caso, nós temos a nossa profissão. Dentro da doutrina espírita não há a figura do profissional religioso. Ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Na verdade, né? Você acaba até gastando mais. Nós não temos a figura do profissional. Respeitamos as demais religiões, cada uma tem as suas, digamos, as suas próprias especificidades, mas no nosso caso. Então, quando nós estamos falando aqui, é porque as pessoas, quando vêm à casa espírita, aqui, em geral, elas nada deixam de recursos materiais. Muitas vezes elas vêm aqui no desespero de receber uma roupa, uma bolsa de alimentos. Algumas instituições têm alguns serviços voluntários, um médico, um dentista, eventual ou às vezes permanente. Ou seja, as ajudas, na verdade, se fazem através do voluntariado. É o dentista que se dispõe algumas horas para auxiliar alguém, ou o médico. Então, diferentemente, muitas pessoas chegam aqui, e mais, quando as pessoas chegam aqui, nós não perguntamos a religião delas. Todos são bem-vindos dentro da sua necessidade. Nós jamais perguntamos qual é a religião dela e jamais impomos que ela aceite a nossa. Para aqui estar. É importante, o próprio Allan Kardec, no início do Espiritismo, ele era professor, tinha uma escola na qual ele trabalhava e garantiu o seu sustento. Quando o movimento espírita nascente começou a exigir mais dele, a esposa dele, Amélie Boudet, passou a tomar conta da escola, passou a gerenciar essas questões financeiras e ele ia voluntariamente para os lugares fazer palestra. A venda de livros ajudava a custear o movimento, não entrava dinheiro no bolso dele. Isso é importante que a gente perceba, porque a caridade ela tem todas essas nuances, mas o que não tem caridade com a gente é o tempo. O tempo passou, a gente, por estarmos aqui conversando tão amigavelmente sobre esse tema, o tempo do primeiro bloco ele chegou ao fim. Queridos, o programa Espírita Amor e Caridade volta rapidinho, não desligue, nos aguarde que já voltamos. Até logo.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Espírita Amor e Caridade e hoje discutindo o tema caridade com o Paulo e com o Edson, essas figuras que estão aqui trazendo tantas informações para nós. No primeiro bloco, então, vocês puderam perceber que a caridade ela tem um dinamismo muito grande e ela não fica apenas ligada à questão do dinheiro, porque, como foi falado aqui pelos dois, no auxílio aos jovens infratores, o mais importante ali era chamá-los ao exemplo de uma vida melhor. Isso, então, nos traz a um tema importante sobre a caridade moral. Como é que a gente pode, no caso, Edson, buscar uma definição dessa caridade moral? Eu acho que a caridade moral, no nosso entendimento, ela vem exatamente do exemplo de Cristo. Cristo foi, assim, aquele exemplo de caridade moral, né? Foi aquela... aquela retidão de caráter que a gente se espelha nele. Né? Em momento nenhum ele perguntou se você tinha mais ou tinha menos. Ele ia em cima da necessidade. Você chegou até ele, quando chegam os problemas, a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível. Então, a caridade moral, acho que ela trilha nessa linha. Acho que ela vai por aí. Depois você vai ver as necessidades. As pessoas chegam para você, eu tenho essa necessidade, você vai lá e tenta compartilhar com ele. Porque nem sempre você consegue dar o que ele precisa. Mas moralmente você pode, através do teu exemplo, através das tuas atitudes, através de uma palavra. Vem em cima disso aí a caridade moral. Então seria você olhar o indivíduo com os olhos de quem entende que aquela pessoa tem um sofrimento, que talvez você não resolva. Mas ela é merecedora pelo menos de meio minuto de atenção para se sentir menos jogada pela vida. O Paulo, no início, ele falou de uma coisa ali, que às vezes a caridade ela é muda. Né? Às vezes ela é muda. Às vezes um olhar, você consegue mudar uma vida. Uma história de vida. Como é que seria isso da caridade muda? Paulo, desculpa interromper, Edson, para não perder a ideia. Como é que seria essa caridade muda? Bom, ela poderia ser de várias maneiras. Enquanto Edson falava, eu me lembrei do seguinte. A caridade moral, muitas vezes, nós não precisamos esperar a pessoa chegar perto de nós e pedir, suplicar. Muitas vezes, eu percebo que na vida, pessoas da nossa família, da nossa vizinhança, do nosso conhecimento, vivenciam situações desesperadoras e as pessoas são ali absolutamente frias, como se aquilo não tivesse nada a ver conosco. Na verdade, uma pessoa está em aflição. A gente pode, com certeza, se antecipar. Não é preciso esperar a pessoa chegar no fundo do poço, cair no chão. Não, a caridade é aquela que encontra uma maneira gentil. A pessoa tá com fome, sabe? Você organiza um lanchinho e sem querer chama ela. Olha, hoje o meu filho vai fazer um lanchinho aqui. Poxa, vem também, traz seu filho. Sabe? Não é preciso humilhar a pessoa. A caridade muda é aquela que muitas vezes você vê uma pessoa desequilibrada na sua casa, às vezes. E você tem a habilidade, o amor, a caridade de manter-se em silêncio, de usar a palavra só
no momento certo, em momento posterior, quando a pessoa já está reequilibrada. Então, a caridade, na verdade, ela não faz muito ruído, não. A verdadeira caridade, quem faz muito ruído com caridade é porque quer receber o agradecimento. E aí, Jesus já foi muito claro nesse aspecto. Se você recebeu todos os obrigados aqui, quando você chegar lá, não precisa esperar nada. É verdade. Hoje aconteceu uma coisa interessante, antes de vir aqui fazer a gravação, eu passei no mercado, né? A nossa vida é corrida, e aí tinha uma moça grávida, um barrigão gigantesco, e ela com a mão na barriga, assim, parada no corredor. Eu vi aquilo e fiquei assustado. Será que está passando mal? Aí fui devagarinho, me aproximei, disse, desculpa, você está passando mal? Ela me olhou assim, rindo, não. É que o bebê está chutando, eu estou aqui conversando com ele. Eu falei, tudo bem, desculpa atrapalhar a conversa. Porque a gente vê pessoa assim e tem que estar atento, porque Lógico, com certeza. se fosse minha filha, eu ia gostar que se ela, numa condição de gestação, estivesse passando mal, alguém se prontificasse para poder ajudá-la. Claro. Agora, Edson, ele falou da caridade muda. E eu estou aqui pensando, quando ele deu o exemplo da pessoa que está com dor, com sofrimento, seria também uma caridade muda você não falar dos defeitos daquela pessoa para os outros, principalmente para os outros? Isso é uma grande qualidade que nós deveríamos ter, todos nós. Às vezes nós não a temos. Exatamente para que se coloque, até dentro de um grupo de amigos, às vezes você entra com uma conversa para você se tornar sociável pelo aquele grupo, mas é errado. Não interessa o problema do outro. Você tem que ajudá-lo e ponto, acabou. Aquilo não tem que ser feito um alarme disso, ou falar do que a pessoa está passando, de dificuldade. Ou você, mesmo que você tenha ido a ele, ou ele tenha vindo a você, não importa. Mas, por exemplo, se a pessoa chegou para você e falou, pô, eu estou precisando de um alimento porque eu estou desempregado, não consegui. Você chegar para um grupo de pessoas próximas a você e falar, poxa, a gente pode ajudar. Note bem, a diferença entre você chegar e para resolver é uma. Entre você resolver e você comentar a situação do alheio é outra, completamente diferente. Você pode chegar, eu posso chegar e falar com você, olha, Marcelo, eu estou numa situação que eu preciso de ir ao Rio hoje urgente, mas você não tem o carro, mas o Paulo tem. Aí você chega para o Paulo e fala assim, olha, o Edson precisa ir ao Rio hoje, mas eu não tenho o carro que ele precisa, você pode prestar, é diferente. Agora chegar para o Paulo e falar assim, pô, o Edson vem pedir um carro emprestado, alguma coisa assim, eu não tenho carro, tá doido? Eu pensei numa outra hipótese, né? Quando você falou sobre isso, que é o seguinte, muitas vezes a gente vê uma pessoa incidindo num erro, às vezes até num erro grave. E como você citou o Evangelho segundo o Espiritismo, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua essência adota a moral do Cristo, todos os aspectos moral dos Evangelhos do Cristo estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus sempre recomendava o não julgar. E quem não julga, jamais condena. Esse livro precioso, ele fala sobre aquelas situações em que a gente observa uma pessoa cometendo um equívoco. E ele dá uma recomendação muito clara, muito fácil. Ele diz o seguinte, isto que a pessoa está fazendo prejudica a quem? Se é apenas a ela mesma, isso é só do interesse dela. É um problema que ela vai ter que resolver por si mesma. Ela vai ter que resolver por si mesma. Talvez, se você for amigo, tiver uma oportunidade gentil de, digamos, de alguma forma trazer luz sem que ela se incomode, você pode até tocar no assunto. Sem fazer alarde disso. Sem fazer alarde disso, em particular você e ela. Agora, também existem situações em que uma pessoa, às vezes num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, está cometendo um equívoco que pode prejudicar um grupo enorme de pessoas, ou até várias pessoas. Então, em benefício do coletivo, o coletivo sempre suplanta o individual. Para preservar o bem-estar coletivo, a família, o ambiente de trabalho, muitas vezes é necessário que, então,
se traga aquele problema à luz, não com o sentido de destruir o indivíduo, mas no sentido de resolver o problema e até não permitir que ele atinja outros. Porque Jesus também disse, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Isso, nesse caso, Paulo, então seria fazer com que a pessoa sentisse que ela tem um problema, mas que ela não é o problema. Isso. Exatamente. Isso seria uma caridade moral. Com toda certeza. Aliás, Jesus disse o seguinte, condene-se o crime, abrace-se o criminoso. Verdade. Por exemplo, nas casas espíritas existe a figura do atendimento fraterno. Para quem não sabe, todas as casas espíritas têm pessoas voluntárias. Não há sacerdócio no espiritismo. Então as pessoas estudam e no que elas vão estudando, elas vão sendo percebidas pelo grupo como alguém que tem mais conhecimento, que pode contribuir mais. E essas pessoas acabam também sendo convidadas para conversar com quem tem alguma dificuldade ou chega novo na casa ou no movimento espírita. Esse atendimento fraterno, ele pode ser entendido também como uma situação de caridade moral? Sem dúvida que pode e é entendido dessa forma. Porque no momento em que você está dando um acolhimento àquela pessoa que chegou ali por necessidade N, a gente tem várias formas, várias dificuldades das pessoas, nossas mesmo, né? Uhum. E ali é uma caridade moral, porque você está mostrando para ele coisas que ele, às vezes, está na frente dele e ele não consegue enxergar porque está numa situação difícil, está numa situação outra. Aí você pontua alguma coisa para ele, moralmente, que ele vai entender e vai sair daquela situação ali. Então, é uma caridade moral. E colocar o nome da pessoa no livro de reunião mediúnica, de maneira geral, as pessoas pedem, você é espírita, né? Coloca meu nome lá no livro para ver se minha vida melhora. Isso acontece. Essa situação, Paulo, ela também seria uma caridade moral? Com certeza. As pessoas não têm um exato conhecimento, percepção do valor da prece. A verdade é que, pelos séculos, nós nos acostumamos sempre a entregar aos dirigentes religiosos, aos padres, aos pastores, a responsabilidade de orar a Deus. Nós sabemos que toda oração é preciosa. Agora, eu não imagino que eu possa orar com mais fervor do que a mãe de alguém pelo seu próprio filho. Uhum. Por quê? Porque ela é a pessoa que mais o ama, mas nós jamais vamos deixar de orar. Você estava falando sobre o atendimento fraterno e, com certeza, é uma tarefa de grande importância, porque a tarefa do atendimento fraterno é a tarefa do amigo. Hoje em dia, nesse mundo corrido, competitivo, que ninguém tem tempo para nada, que tudo se paga, que todo mundo... Não, então, sabe, você não tem... No desespero, nós temos problemas emocionais, financeiros, familiares, os mais variados. E muitas vezes, naquele momento, naquele desespero, nós não temos com quem falar, com quem conversar, ninguém se dispõe a nos ouvir. Então, o atendimento fraterno é um amigo, é aquela pessoa que chega ali e escuta sem crítica, escuta sem julgamento. A caridade muda. Entendeu? Uhum. Escuta sem crítica, escuta, a pessoa desabafa. Se precisar, ganha um abraço, ganha 2 abraços, entendeu? E claro, depois, então, vamos tentar, à luz do Evangelho de Jesus, dar um conselho, abrir uma luz que às vezes, como o Edson disse, está fácil, mas ela está de tal forma perturbada que ela não percebe, ela não enxerga. E aí você diz e a pessoa fala, é mesmo. Então, nada mais é o atendimento fraterno do que o exercício da amizade sincera. Uma amizade que começa na dor. Isso. Nem sempre você, no atendimento fraterno, você é solidário ao que ele está pensando. Né? Porque às vezes ele está com uma dificuldade tão grande que ele quer que você seja solidário com aquilo ali. Mas não é bem assim. Você tem que mostrar para ele que você está solidário na dor dele, mas não nos pensamentos dele. Uhum. Entendeu? Você entende que ele sofre
você compreende que ele precisa de alguma ajuda, mas não é aquele tipo de ajuda que ele está pedindo que vai ser o melhor para ele. Exatamente. Isso seria uma caridade moral. Isso é uma caridade moral. Então, por exemplo, não depende nem de idade, nem de etnia, opção sexual, o volume de dinheiro no banco, passar por problemas e buscar as soluções. Nem religião. Nem religião. Nem religião. Nas casas espíritas, vêm pessoas, não vamos colocar em nível, porque ficaria até uma coisa difícil, mas vamos dizer assim, numa graduação social, um mais elevado do que o outro, não moralmente, não é isso, mas às vezes dentro da sociedade, né, você bota uma regra, né, para aquilo. Pessoas de níveis totalmente diferentes, e que às vezes aquele que está num nível social, né, aparente, porque a gente sabe que é tudo aparência, social inferior, ele vai dar uma aula de moral para aquele que é socialmente elevado, que às vezes é um juiz, um médico, entendeu? Um cientista, né? Então ele às vezes moralmente ele está muito mais elevado do que aquelas pessoas. Então, no caso, o sentido da caridade, ele ganha uma visão que vai, inclusive, repercutir em vidas posteriores. Ou seja, o ato de hoje ele terá reflexo em vidas que eu terei no meu amanhã. Sem dúvida nenhuma. A caridade, ela influenciaria isso? Olha, só não vou pontuar, porque não fica bem até falar nome, mas recentemente aconteceu uma situação em que uma pessoa beneficiou uma família há mais de 30 anos atrás, e depois um membro dessa família encontrou com o filho dessa pessoa que foi o benfeitor e falou: você é filho de fulano? A pessoa falou assim: sou. Pois é, seu pai fez isso e isso e isso para mim. Quer dizer, para mim, para os meus irmãos, para minha filha, para os meus pais. Quer dizer, e esse cidadão... Nem sabia. Não, o filho nem sabia. O filho não sabia. A família, ninguém sabia que o pai tinha feito aquilo. Quer dizer, então não foi para frente. Quer dizer, essa família ficou beneficiada com um ato que uma pessoa praticou há 30 anos atrás, que para ele, deu para ele fazer, ele pontuou aquilo ali, ele conseguiu fazer aquela caridade ali, e que para aquela pessoa foi assim uma coisa do outro mundo. Foi exatamente uma entrada de luz que a gente tem aí. A pessoa conseguiu puxar uma rede de luz para aquele lugar ali, pagou ao Estado com recursos próprios, que não eram muitos, eram poucos, mas conseguiu pagar aquilo ali, que era caro, e conseguiu chegar a luz. Então, quando chegou luz naquela casa, aquela família, a família ficou encantada, maravilhada, porque todo mundo tinha, eles não tinham. Quer dizer, olha só que coisa. 30 anos depois, um filho foi saber que o pai tinha cometido aquilo sem comentar em casa, porque ele não falou nada em casa. É o sentimento da caridade verdadeira, né? Você perguntou a questão, quer dizer, pegando um gancho na sua pergunta, a questão da repercussão. A gente não pode esquecer, né, Marcelo, que nós somos uma única família. Existe um Pai, Deus. Deus de todos. Não é o Deus dos judeus, dos muçulmanos, dos católicos, dos protestantes, dos budistas, dos espíritos. Não, só existe um Deus. As pessoas, os grupos nossos se organizam e encontram maneiras de adorá-lo. Cada um da sua maneira, mas só existe um Pai. E Jesus nos estimulou à fraternidade, de percebermos quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele faz a pergunta com muita clareza, mostrando que a humanidade deveria integrar-se numa fraternidade, numa família. Então, na medida em que nós somos capazes de sairmos de nós e nos aconchegarmos aos outros ou aconchegar os outros em nós, nos seus momentos de dificuldade, nós vamos ampliando os laços de amizade, de afetividade, que transcendem as questões consanguíneas. Não é apenas a família, aquela família, a minha família, o meu filho, a minha mulher, a minha mãe. Não, porque aí nós conseguimos, através dessas trocas amorosas, gentis, que não humilham,
Que resgatam, que promovem o crescimento, né? Como esse exemplo que você deu. Então, na verdade, nós ampliamos a nossa família espiritual. Agora a gente vai conversar sobre a visão espírita da caridade. E para isso, temos aqui no Livro dos Espíritos um outro livro muito importante, o livro básico da doutrina espírita. É por ele que você deve começar os seus estudos para poder entender esse mundo maravilhoso. Não é um mundo maravilhoso dos espíritos, como se fossem fumaças ou sombras ou fantasmas, mas o mundo nosso, o mundo real, de onde nós viemos na reencarnação. Na pergunta 886, que fala sobre caridade e amor ao próximo, tem aqui, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual seria esse sentido, Edson? A caridade, no entendimento nosso que o Jesus colocou, é você dar daquilo que você pode, é você dar daquilo que você tem, é você dar aquilo que a pessoa necessita. Esse é o sentido da caridade. Não menosprezá-lo, não tripudiá-lo, não, mas sim dar aquilo que ele precisa naquele momento. É isso aí, você dá daquilo que está te sobrando, não tem grandes méritos, vamos dizer assim, né? O mérito maior é aquela dificuldade que você tem em dividir com quem está necessitado, né? O sujeito que é milionário, então, ele dá, tirar daquilo que ele está sobrando ali, dá de sobejo para outro, não está fazendo grande coisa. Uhum. Bom, nessa parte Jesus já explicou claramente no óbolo da viúva. Né? Exatamente. Gente, por favor, as pessoas acham que os espíritas não estudam a Bíblia, né? Não, poxa. Então, fala para a gente um pouco dessa relação do óbolo da viúva com esse entendimento aqui, que a pergunta que os espíritos, que a resposta que os espíritos dão era assim uma resposta maravilhosa. Vamos falar do óbolo, depois a gente fala da resposta, né? Na verdade, os judeus, principalmente os ricos, nos templos, eles tinham o hábito de chegar lá e existia uma grande caixa enorme de metal que eles chamavam de gasofilácio. E aquilo era de metal, de cobre, provavelmente. Como se fosse... como se fosse um cofre, um funil, né? Porque era um funil grande, uma boca grande, em que você botava ali a moeda, ela ia tintando até lá embaixo. Conforme o rico chegava no templo, ele pegava aquele monte de moedas e jogava lá e fazia um barulhão. E todo mundo, então, era um show de vaidade. Todo mundo botando o dinheiro lá. Exatamente. Quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Não se pode confundir dinheiro com Deus, com Jesus. Uhum. São coisas completamente separadas. Muito bem. Então, os ricos chegavam lá e jogavam. E os apóstolos e Jesus lá estavam. E Jesus observa uma senhora, muito humilde, muito simples, que chega lá e joga uma única moedinha. De 1 centavo. Bom, a menor moedinha possível. E aí, obviamente que para os costumes locais, aquilo não representava nada. E Jesus dá o ensinamento. Então ele mostra o seguinte, que aqueles outros que jogaram as moedas aos montes, deram do que não lhes fazia falta. E o oferecimento dela, naquele caso, era uma coisa mínima, mas para ela provavelmente representaria uma necessidade, uma fome ou algo que ela não faria. Eu quero aqui frisar que isso era um costume judaico e nós somos cristãos. Uhum. Então, por isso, na doutrina espírita, não adotamos este costume. Adotamos o hábito do óbolo da viúva, que é fazer a caridade silenciosa, pegar, às vezes até um pouquinho que tem, dividir para quem tem menos ainda. Outro dia foi muito interessante, eu estava no Rio e presenciei uma cena que me chamou a atenção. Estava um pedinte com a perna ferida e ele causava mais repugnância do que o desejo das pessoas se aproximarem dele. E mais à frente, tinha um outro pedinte, sem estar com a perna ferida,
estava recebendo mais dinheiro. Eu vi, ele se levantou, pegou o dinheiro que ele havia ganho e falou, olha, tá ruim para todo mundo. E deu, eu vi. Ele pegou parte que ele havia ganho e deu para esse outro que, tá com a perna ferida, ninguém se aproximava. Ele falou, tá ruim para todo mundo. E distribuiu parte do que ele havia ganho com o outro. Falei, caraca, esse daí está sendo muito mais útil do que eu. Com certeza. Porque ele ganhou, viu, poxa, aquele pedinte ali não está conseguindo nada. Mas você eu estou conseguindo, ele foi lá e dividiu. Você encontra uma solidariedade maior entre as camadas de mais necessidade, isso é fato. Porque são mais solidários. As pessoas que são mais solidárias nessa... Porque quando você tem pouco, aquele teu dividir não vai te fazer falta porque você deu de coração. Não vai te fazer falta. Indo para o óbolo da viúva, foi perguntado quem é que fez mais. Aquele que, terminou no óbolo, aquele que botou aquela punhado de moeda ou aquela viúva que só deu aquela moedinha. Na certa foi a viúva, porque para ela ia fazer falta aquela moedinha de 1 centavo. Para quem botou lá um punhado de moedas de R$1, não faz diferença nenhuma. Né? Então, ela dividiu aquele pouquinho dela com quem ela achou. Com quem ela sabia que estava necessitando tanto quanto ela. Já aquele que botou aquele punhado de moeda não vai fazer a mínima diferença para ele financeiramente. Mas aí, no caso, por exemplo, antes de voltar aqui para a questão do Livro dos Espíritos, é levado em conta o fato desse homem ter dado parte daquilo que não faz falta a ele e o outro que deu aquilo que lhe fazia falta? É levado em conta o benefício que esse dinheiro faz para alguém na conta moral dessa pessoa? Lógico que sim. Nós já conversamos sobre isso aqui, acho que em outros programas, que é o seguinte, não há nenhum problema no que diz respeito a uma riqueza conquistada com trabalho, com suor, com honestidade. Agora, obviamente, a riqueza, ela representa um talento, um dom. Então, o indivíduo que tem muito recurso, ele tem grandes oportunidades da prática de caridade que não é através da esmola. O indivíduo que tem uma grande fortuna, que tem uma ou várias empresas, e que ele é um patrão digno, que remunera com dignidade o esforço, o trabalho da pessoa, que valoriza a pessoa, que oferece a oportunidade do trabalho, que dali a pessoa tira o seu sustento, o seu crescimento e daí da sua família, é uma santa fortuna. O emprego que dignifica o indivíduo, quem oferece, pratica com certeza a caridade, porque o dinheiro pode ser usado de uma forma muito egoísta, eu boto no banco, ele rende juros e eu desfruto, vou passear. Ou então eu aplico isso e gero uma quantidade enorme de emprego e trato aquelas pessoas com carinho, sou grato a elas, sei o nome delas, conheço a elas. É muito diferente. Então, não é um problema ter dinheiro ou ser rico. Não se fala aqui em questão de ser rico, mas sim em como você vai distribuir essa questão. Né? Aí a pergunta, se ele que deu mais ou que deu menos tem mais ou menos importância, não. Todos têm a sua importância. Relativa ao comprometimento do coração ao ato praticado. Exatamente. Com certeza. Né? Vamos voltar aqui então na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aqui no Movimento Espírita de Teresópolis temos um amigo muito querido, Emir, que ele tem a brincadeira do BIP. E para quem não é espírita, ou para quem não conhece Emir, o que é o BIP? É por conta da resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Onde está o dinheiro aqui nessa resposta que os espíritos dão sob o entendimento da caridade com Jesus? Eu até queria esclarecer uma coisa. Quando a gente fala de espíritos, as pessoas sempre, como ele disse, imaginam alguém assim invisível, um fantasma. Os espíritos que estão dando respostas a Kardec são Santo Agostinho, Erasto, Paulo de Tarso e muitos outros. Nós estamos falando de verdadeiros seguidores do Cristo que, sob seu comando, responderam essas perguntas. Então é bom, importante
que eles falam porque conviveram com Jesus, porque estão em convívio permanente com Jesus. Entendem melhor. Entendem e percebem Jesus. Então, porque quando fala de espírito parece assim uma coisa muito vaga. Muito etérea. Quem foi esse espírito que falou isso? Não. Então, vamos entender ali. Esses espíritos... É um espírito que tem nome, né? São espíritos que têm nome e representaram profundamente para o cristianismo, de uma forma geral. Todos eles. Então, quando eles falam, por exemplo, de benevolência para com todos, é algo extremamente profundo. Porque nós temos o hábito de julgar, de criticar, de diminuir. Na verdade, a benevolência é a compreensão para a dificuldade do outro. Aquela compreensão de Jesus na cruz, ali martirizado, olhando para aquele grupo embaixo, que éramos nós, talvez, lá no passado, porque reencarnamos, hoje estamos aqui, mas poderíamos ser um daqueles. Ele olha para aquela situação e diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é benevolência para com seus algozes. Então, será que nós somos capazes de sermos benevolentes para as pessoas que estão à nossa volta, sem julgar o tempo todo, criticar, diminuir, menosprezar? Então, a prática da caridade passa por essa abordagem. Depois ele fala da indulgência. Bom, a indulgência é algo que eu imagino ainda muito difícil para nós. Porque a indulgência pressupõe o seguinte, que Jesus não se ofendia, né? Então, quem não se ofende não precisa perdoar. A indulgência é o seguinte, independente do que você venha fazer, você já está antecipadamente perdoado. É você não se ofender, é você se colocar num plano tal de compreensão que você nem chega a se ofender com aquilo que o outro faz. É muito complicado. Isso é uma coisa, veja bem, como Jesus entende a caridade, ou seja, a nossa meta. Jesus é nosso modelo. As pessoas dizem assim, eu sou cristã, botam adesivos nos automóveis. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, todo mundo usa crucifixo, sai por aí dizendo que é cristão e dirige o carro de forma bárbara. Né? Mas, não para na faixa pedestre. Não para, nada disso. Né? Mas então, para ser cristão, nós precisamos praticar o que Jesus propõe. Então, a indulgência é uma compreensão especial. Agora, naquela situação que a pessoa realmente cometeu o engano, errou, então o perdão das ofensas. Então, que é uma coisa extremamente difícil de você perdoar. Né? Você perdoar aquele que é teu par ali, tudo bem. Né? É fácil. Agora, o perdão, Edson, eu percebo ele em dois aspectos. Né? Primeiro, um ato de grandeza. Só os grandes perdoam. Só os fortes perdoam. É um ato de grandeza, é um ato de amor. Agora, principalmente, amor por si mesmo. Depois para com o outro. Porque quando alguém nos ofende e nós nos aborrecemos e nos magoamos, ele não precisa nem aparecer aqui. Basta falar o nome dele que a gente já começa aqui a arder tudo, queimar tudo. Então, na verdade, a falta do perdão nos causa uma sensação como se nós tomássemos colherada de veneno. Toda hora. Né? Então, o perdão ao outro, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, ou seja, como você falou, a principal prática da caridade que Jesus coloca, né, a beneficência, a indulgência e o perdão das ofensas, realmente, respondendo a sua pergunta, onde está o dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem. Não se paga. Não se paga. Queridos, o programa Espírita Amor e Caridade, infelizmente, está chegando ao fim. E estamos aqui, então, agora para as nossas despedidas. Edson, você aproveita esses minutinhos para poder falar da casa espírita que você frequenta e das atividades, os dias das atividades lá da casa. A Casa Espírita é o Centro Espírita Aristides Silva, na Rua Muqui,
que fica aquela ruazinha, aquele nesgazinho, um pedacinho de rua, que quem vai subindo para Vila Muqui entra à esquerda ali no sentido dos carros, fica logo à esquerda. Uma casa que tem ali, vocês vão passar, vão ver uma placa lá, e lá tem todos os horários da casa, as atividades da casa, mas a gente gostaria de pontuar 2 momentos, nas quartas e nos domingos, em que é aberto totalmente para palestras, e vem palestrantes, inclusive, de fora da cidade, no domingo, principalmente. Na quarta-feira, estudo de 2 momentos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, e meia hora para cada, mas que acrescenta muito a gente. E também tem, nesse momento, o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno, como queira, em que as pessoas estão ali sempre disponíveis para ajudar quem quer que chegue lá. Então, são todos convidados e eu só tenho a agradecer. E quarta-feira, que horas? Quarta-feira, às 8 horas da noite, e no domingo, às 10 da manhã. A gente te encontra lá nesses horários. Sempre. E Paulo, você também, fique à vontade para a sua despedida. Bom, amigos estão convidados a nos conhecer aqui, a Rua da Paineira, 1071. Também, coincidentemente, temos estudos nas quartas-feiras, às 20 horas. Aqueles que moram mais para cá, nós não concorremos, nós nos complementamos. E também domingo, o pessoal aqui é um pouco mais dorminhoco, é às 10h30. Estão todos convidados a participar e nos conhecer. E aí vão conhecer as outras atividades e estudos da casa. E nesse dia também tem o atendimento fraterno? Tem sim, com certeza. Queridos, o programa Espírita Amor e Caridade se despede de vocês, lamentando ter acabado o programa, porque estava uma conversa tão boa, mas com certeza você agora vai ficar pensando, refletindo sobre tudo isso que foi falado, sobre esse sentimento de caridade. Você vai olhar para os seus parentes, vai olhar para você no espelho e vai pensar: eu mereço ser feliz, eu mereço que as pessoas ao meu redor sejam felizes também. Um beijo carinhoso, fartura de bênçãos, para que a nossa vida seja uma vida de felicidades. E até o próximo programa Espírita Amor e Caridade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.